Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao segundo encontro de Pais da Escola da Inteligência. Em nome do Colégio Estimarte, nós agradecemos o esforço de todos os pais que nós acreditamos, que tiveram uma jornada de trabalho durante o dia de hoje. Com certeza houve um esforço em estar aqui conosco hoje, mas vai valer muito a pena. Nós agradecemos muito a presença de vocês no dia de hoje. Todos receberam um elástico, 2 folhinhas de papel, e uma caneta. A gente já quer pedir que vocês coloquem esse elástico já no pulso, para não perder. Por favor. Certinho? As famílias e os nossos colaboradores também, nós gostaríamos muito de agradecer a presença aqui hoje, receberam uma mensagem. Foram várias mensagens que nós semeamos no dia de hoje, mensagens e abraços, e muitos sorrisos que nós recebemos em troca. Foi muito positiva essa troca. Um em especial fala sobre sonhos. Eu gostaria de abrir o nosso encontro hoje com essa mensagem. Que você seja um vendedor de sonhos. Ao fazer os outros sonhar, não tenha medo de falhar. E se falhar, não tenha medo de chorar. E se chorar, repense a sua vida. Mas não desista. Dê sempre uma nova chance para si mesmo e para quem ama. Dr. Augusto Cury. E ficou um lembrete aqui para o nosso próximo encontro, que é dia 16 de agosto, uma terça-feira. Uma outra data, para avaliar, porque às vezes a gente tem mais compromisso na quarta-feira, então a gente já avaliou no próximo encontro para terça-feira para atender a preferência de todos os pais. Para a gente dar início, a gente vai assistir um vídeo que fala sobre essa temática dos sonhos, e aí nós vamos chamar o nosso ministrante para dar início ao encontro. Por gentileza, Ana.
Chamamos aqui o nosso diretor, o senhor Luiz Roberto Silva, para dar início ao encontro. Muito obrigada. Boa noite às mulheres. Boa noite aos homens. Boa noite. Haverá o dia que nós vamos estar aqui dando esse boa noite e vamos ter igualdade entre todos, né? Hoje as mulheres prevalecem sempre, as mulheres na maioria. Mas vai chegar o dia que eu vou falar aqui, boa noite aos homens, nós estaremos no mesmo nível, é o que se espera. Então, ok. Muito bem. Hoje à noite nós teremos duas lições. A número 2 e a número 3. No ano passado, feito uma pesquisa com os pais pediram que reduzisse as 8 aulas para 4. Isto é, cada apresentação dessa nós daríamos 2 aulas. Ao invés de ser 1 hora, seria 1 hora e meia. Tudo isso levando em consideração a dificuldade dos pais terem de vir após o horário para a escola. E foi feito por todos os estudos, é a primeira vez que nós estamos fazendo esse modelo. Se der certo, nós vamos continuar. Se não der certo, nós vamos negociar para voltarmos a ter uma aula, né, por mês aqui para os pais. Os alunos têm uma aula por semana no currículo e os pais têm uma aula por mês no currículo junto com a escola. Muito bem, isso foi uma coisa que foi pesquisada e foi acordada. Outra coisa importante que eu gostaria de saber é o seguinte: tem pais que estão aqui conosco mais de 3 anos, né? Outros estão 1 ano só, outros 2. A escola de inteligência já tem 3 anos. Nesses 3 anos, no primeiro ano, nós trabalhamos exatamente pais bons e pais brilhantes. Quem quer ser um pai bom? Todos nós somos. Eu fui um pai muito bom, mas eu não fui um pai brilhante. Infelizmente, eu não conhecia a escola de inteligência, nunca ninguém, o século XX, nunca nos ensinaram a ser um pai brilhante. Hoje, nós estamos aprendendo. A nossa escola, estamos trabalhando ser um pai brilhante através da escola de inteligência. No ano passado, nós trabalhamos formar filhos herdeiros e filhos sucessores. Lembram? Quem quer fazer um filho herdeiro? Quem quer fazer um filho sucessor? Novamente, ser um filho herdeiro, então usar sempre o amor condicional. Para ser pai bom, ser um herdeiro, sempre o amor condicional. E já para ser um pai brilhante e formar sucessores, nós temos que usar o amor incondicional. Isso é um grande fator maior. E para isso nós precisamos aprender. Aplicar o amor emocional é preciso de um aprendizado. É o que a escola da inteligência se propõe. A nos ensinar a aplicar o amor incondicional para os nossos filhos, para nossos esposos, para as pessoas que nos rodeiam, nesse contexto todo. Isso nós aprendemos, né, de acordo com o tempo. E esse ano, o tema é gestão das emoções. Então vamos ver. Esse ano é a gestão das emoções. Nós vamos aprender. Nós já tivemos a primeira aula, quem veio aqui na primeira aula no mês passado, quem estava aqui era a filha do Augusto Cury, a Camila Cury, que falou para nós cruzar mundos. Nós precisamos cruzar mundos dos nossos filhos, das nossas esposas, das nossas pessoas. É preciso aprender também a cruzar mundos. Foi o que ela nos trouxe. E nós aprendemos, para fazer a gestão das emoções, é preciso aprender como funciona a mente humana. Esse é o primeiro propósito. Isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo, nós estamos aprendendo nesse sentido. Eu quero dizer que na sala de aula nós temos todos os professores, tá? Do 1º ao 5º ano é uma única professora, que é que eu costumo chamar a segunda mãe dos alunos, e ali fica muito mais fácil para elas se comunicarem, de aplicar a escola de inteligência, porque em todas as matérias elas conseguem transitar isso com muita facilidade. Já no 6º ano em diante, até o ensino médio, nós temos aplicadores, que é a professora Joelma, né, que é aplicadora, ela trabalha então esses alunos também 1 hora por semana, uma aula por semana, isso. Uma aula por semana, com todos os alunos do 6º ao ensino médio. E assim nós passamos o conhecimento da escola de inteligência, como o funcionamento humano, e tudo isso que os pais recebem aqui também. Os pais receberam, é do G até o 5º ano. São as segundas mães dos estudos de vocês, quem tem criança nessa faixa escolar. Outra coisa importante, né, nesse contexto todo, que nós estamos aqui colocando, é que você recebeu um livro. Todos os pais receberam um livro. Quem não recebeu o livro? Ou quem não conhece o livro da escola de inteligência, que é do pai, que é dos pais? Quem não recebeu? Quem não lembra? Todos receberam? Quem não recebeu, levanta o braço.
era bom procurar a escola para se porque tem que ter recebido esse livro. Né? Então, as 3 pessoas que apontaram que não receberam. Esse material que o pai recebe. Esse é um pedacinho do ouro que os pais têm que retirar. Aí eu pergunto agora uma pergunta bem tranquila. Quem leu o livro? Já leu todos. Leu até o 3º encontro. Quem leu? Quem não leu? A melhor forma. Quem não leu? Quem não leu? Algumas pessoas não leram. Então, quem não leu, perdeu muita coisa. Ali está ensinando como nós devemos transitar, né, todo esse amor incondicional para os nossos filhos. E hoje nós vamos ter, então, o 2º encontro e o 3º encontro. Nós vamos trazer essa informação que está dentro do livro. Nós estamos exatamente aplicando o livro agora aqui para discutir sobre ele. Um tema é sobre os sonhos e o outro é expor e entender. Ok? Todo mundo recebeu um elásticozinho para colocar aqui no pulso? Vamos colocar lá. Se eu não falar nele até o final, vocês lembram que eu vou falar sobre ele. Uma informaçãozinha pequena que eu vou estar colocando e que eu considero de muito valor. Mas no decorrer, eu devo lembrar. Mas se eu esquecer, lembre que eu posso estar falando sobre ele. Tá ok? Esse livro é magnífico, viu? Os pais recebem. Fantástico, vale a pena ler o livro. Ele conduz, ele traz todo um processo. Eu, inclusive, vou estar falando aqui exatamente dentro do próprio livro, caminhando, fica muito fácil essa compreensão. Nós temos pouco tempo, né? Nós não podemos nos aprofundar muito, mas vamos trazer a essência e o complemento que vai fazer lá dentro do livro. Né? Enquanto ela reinicia o computador, está com o primeiro problema, nós vamos falar sobre os sonhos hoje. O que é sonho? Sonhar. Sonhar é preciso. Os nossos filhos sabem sonhar? Vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho perguntado, muitas das vezes, lá no terceirão, para alguns alunos, e qual é o seu sonho? Somos um pai. Qual é o sonho para você entrar na universidade? Não sei. Já precisava saber. Falei com outro aluno, que inclusive ele foi reprovado no terceirão, que é muito raro ser reprovado no terceirão, mas ele deu. Aí você tem com ele perguntando, qual é o teu sonho? Eu não sei. Se ele não tem sonho, ele não realiza. Ele não tem perseverança, ele não vai atingir o seu grande objetivo. É preciso sonhar. Foi essa grande mostrando que ele precisava ter um sonho. E ali então ele encontrou o primeiro sonho que ele quer atingir. A partir desse sonho ele vai em busca. Se nós não tivermos um sonho, nós vamos chegando aonde queremos. Por que eu vou estudar? Por que eu não tenho que dormir mais cedo para mim prestar atenção na sala de aula? Eu não tenho sonho. O sonho não leva. O desejo não resolve nada. O desejo não está no mesmo lugar. Deu para fazer então? Eu vou aproveitar enquanto o computador deu uma roscadinha nele para fazer uma explicação. Nós estamos no colégio, nós trabalhamos já com a mente humana desde o ano 2000. E há 3 anos atrás, com a chegada da Escola de Inteligência, nós então estamos aprofundando cada vez mais nesse contexto. E agora nós estamos desenvolvendo um projeto que eu considero muito importante. Nós vamos pegar como plano piloto de imediato o 5º ano, o 9º ano e o 2º ano do ensino médio. Essas 3 turmas serão o nosso piloto. E para isso é preciso que os pais participem. Nós vamos fazer uma reunião já na semana que vem com esses pais, dessas turmas, para que a participação deles é muito importante. Onde nós queremos que os alunos desenvolvam o seu sonho, tenham essa parte do sucesso, e acima de tudo, o que nós mais desejamos no aluno é que ele tenha um rendimento escolar, o que nós estamos projetando para este projeto, que seria média 8 na disciplina. Nós olhando de cima parece muito fácil, mas na verdade nós precisamos mudar. Até uma mudança em casa para que o aluno mude. Você veja bem, você sabe que todos nós temos o poder de mudar o outro, sabe? Nós podemos mudar a esposa. Quem está satisfeito com a esposa pode mudar, tranquilidade. Quem está satisfeito com o marido pode mudar o marido com maior facilidade. Se você está satisfeito com o seu filho, pode mudar, vai mudar com facilidade. Deus, você pode mudar o marido da escola, o que você quiser. É fácil, de uma forma muito fácil. Olha, quem sabe? Como é que eu faço para mudar meu filho? Como é que eu faço para mudar a esposa, para mudar o marido? Como é que eu faço? Como?
Exatamente. Se eu quero mudar o mundo, eu tenho que mudar a mim mesmo. Então, esse é o grande segredo. Nesse projeto que nós vamos trabalhar exatamente aí. Cada um de nós que está envolvido no projeto, ele vai mudar, assim, vai mudar a própria relação da família. Nós temos dentro desse projeto, que a gente chama de Reengenharia da Paixão. Deu certo? Ok. Reengenharia da Paixão, que é exatamente para buscar a relação das pessoas, buscar aumentar essa paixão, que às vezes com o tempo a gente vai perdendo esse ponto todo. É esse lado que nós vamos estar trabalhando. É um projeto magnífico que nós vamos estar chamando, e logo em seguida nós vamos estar trabalhando todos os pais nesse mesmo contexto. Ok? Então vamos lá. Muito bem. Na outra aula, que nós tivemos na primeira aula, que foi colocado aqui cruzando muito, falamos muito, nós tivemos tudo como é que funciona a mente humana. Né? Não sei se alguém que lembra. Receberam o imã, que os pais. Quem não recebeu o imã que levanta o braço? O imã foi colocado na geladeira. Quem não recebeu, depois pode pegar com a carta que nós temos. Vocês colocam na geladeira e quem tiver dúvida, fale conosco, manda um WhatsApp para a escola, no grupo da escola, nós estaremos respondendo, ou venha falar conosco que nós podemos explicar como é que funciona a mente humana. Mas um dos assuntos que nós falamos na outra aula, na primeira aula, é o fenômeno RAM. RAM, o que quer dizer RAM? Alguém sabe? RAM, registro automático da memória. Repita comigo, registro automático da memória. Tudo que eu penso, que eu sinto, que eu vejo, eu gravo imediatamente na minha memória existencial. Isso na mente humana. Isso automático. Todos nós estamos gravando e não deleta mais. Fica sempre nesse processo. Aí nós criamos janelas. Segundo a teoria da inteligência multifocal, nós criamos janelas. Janelas químicas e janelas light. E é tudo aqueles. Tudo que é de ruim que a gente não gosta, de irritação, de angústia, de medo, nós vamos gravando com essas janelas lá na memória. E as light são as coisas boas da vida que nós estamos no dia a dia vivenciando, e elas vão conformando essas janelas. Que elas abrem no automático, os fenômenos da memória, e o memória faz todo o processo e abre essas janelas e elas agem no automatismo. O nosso eu, que é a consciência crítica, que deve controlar tudo isso aqui, não consegue controlar, ele fica engessado. E aí nós cometemos as maiores dificuldades da nossa vida, nós provocamos tudo que é de ruim em 5 segundos. Em milhares de segundos nós derrubamos nosso emprego, agredimos pessoas, porque nós fizemos sem pensar. É no automatismo que isso ocorre nesse processo. E aí nós temos ferramentas dentro desse programa da gestão de inteligência que a gente usa ferramentas exatamente para controlar esse automatismo de transferimento. Um deles é o DCD, que você reedita o filme da memória, que é duvidar, criticar e determinar. Você duvida, critica os seus pensamentos e determina uma mudança. É assim que a teoria nos coloca. E temos uma mesa redonda do eu, que foi explicado na outra aula, inclusive. Na verdade, o eu é um diálogo intradiscíplico. Você fala consigo mesmo. Aquilo fora do conflito, você fica falando com você, alimentando. Você cria na sua memória janelas paralelas. Toda vez que você estiver acessando aquele conflito, essas janelas abrem automaticamente e o eu passa a controlar. Ele passa a ser autor da sua própria história, onde ele controla todas as impossibilidades do seu. Isso é preciso aprender. Porque ela funciona dessa forma a todo momento, seja em casa, seja na escola, em qualquer lugar. Quando o nosso filho faz algo que nós não gostamos, e muitas das vezes alguém já viu esse filme, quem manda aqui em casa sou eu. Quantos pais já falaram assim, enquanto você estiver aqui dentro da casa, você vai obedecer às minhas ordens. Esse filme é bem conhecido por todos nós. Isso significa dizer que nós estamos impondo situações para ele. Nós estamos sendo no automático. Nós não estamos usando o nosso eu. E é isso que a gente vem aprendendo. E nós vamos aprender hoje essas duas lições que nós estamos trabalhando aqui. Vocês receberam também, está no livro, faz parte da primeira lição, e ele sugere fazer uma caixa de papelão. E vocês têm vários nomes, infância, juventude, tristeza, silêncio, e muito mais que a gente possa pensar. Faz uma seguinte de papel e coloca nessa caixa. E reúne. Você reúne a família, os filhos, todos de volta, e tira esse papelzinho. Vamos supor que seja escola. Então a discussão vai ser escola. O que você acha da escola? Não vai colocar a sua opinião. O filho vai dizer que não gosta, vai dizer que gosta da escola, mas não gosta da sala de aula, que não gosta do professor X, e abre esse diálogo. E esse diálogo
é para criar uma reflexão entre pais, filhos e mães, todo mundo está conversando nesse sentido. Essa caixa é de muita valia nesse sentido. Está no livro, explica como usar e aonde está para você aplicar. Muito bem, o nosso tema de hoje é sonhos e os sonhos e a perseverança. Veja bem, os sonhos não são desejos, desejos são intenções superficiais. Enquanto os sonhos são projetos de vida, quem aprende a sonhar tem que aprender a perseverar. Tem que aprender a cair e levantar. Enquanto nós não aprendemos isso, nós não vamos atingir os objetivos. A educação do caráter, ser perseverante é nunca desistir dos sonhos. Isso serve para os nossos filhos e serve para nós. Mesmo que haja muitas barreiras. Usar as perdas e frustrações para nutrir a vontade de vencer. Ver em cada dificuldade uma oportunidade para crescer. Lutar sempre sem temer os obstáculos. Tem um pensamento da Mário Paulino que diz o seguinte: mesmo que os ventos soprem ao contrário, jamais desistam. Então, os nossos sonhos nós temos que lutar por eles. E nós temos que aprender que sonhar é passar por obstáculos. Todo pódio, atrás, nós não chegamos ao pódio, nós chegamos naqueles 5 minutos, 10 minutos ou 1 hora, nós conseguimos o sucesso e aquelas pessoas foram o pódio. Mas o que tem atrás do pódio? Quantos sofrimentos, quantas distensões, quantas dores, quantas noites não dormidas, quanto controle alimentar temos que acontecer, quantos exercícios para chegar ao pódio. Isso nós não chegamos. O sonho é a mesma coisa. Atrás do sonho, nós temos que ter, sabemos que vamos cair, temos que perseverar. Temos que buscar exatamente toda uma força a cada dia, porque cada dia terá um obstáculo para ser vencido. Bom, mas uma das coisas importantes é participar do sonho, participar com os filhos. Nós sonharmos, nós mesmos pais, nós temos que sonhar. Quem de nós hoje não temos sonho? Pararam para pensar? Não, vamos pensar sobre isso no decorrer do trabalho. Quem são as pessoas que não têm isso? Vamos contar uma história agora. Para nós, essa história é bem tranquila. E temos 3 alunos que vão exatamente fazer a leitura dessa história para nós entendemos exatamente uma história que trabalha os sonhos. Ok? Pode ver aqui. Certa vez, Camila, filha de um cientista da psicologia, estava muito triste. Filha desanimada, seu pai, sempre tímido, perguntou-lhe: o que se passa nessa cabecinha? Como Camila era muito ligada ao pai, sempre teve um diálogo aberto com ele. Logo se abriu. Tenho medo de mal nas provas, de não ser aceita no meu grupo e principalmente de não realizar meus sonhos. É bom pensar no futuro, mas não se atormente. Tudo tem sua hora para se preocupar. Também não faça das provas um filme de terror. Eu tento, papai, mas não consigo. Disse Camila, apreensiva, vendo o pai que sua filha estava mais angustiada do que inicialmente imaginava. Sobrou contar-lhe uma história para ajudá-la a caminhar dentro de si e enfrentar os seus medos. Sugestão: deixa ele segurar que ele sabe que a sequência de obra fica mais fácil. Filha, a vida não nos traz somente sims. Há momentos em que desejamos algo e, muitas vezes, desejamos que nossos desejos sejam realizados de maneira rápida e imediata. Quem quer realizar seus sonhos não deve esperar caminhos sem bloqueios, vitórias sem derrotas ou pular as etapas do processo. Aos 28 anos, Jack Welch, ex-presidente da General Electric,
e um dos executivos mais sonhadores e brilhantes do mundo empresarial, ao tentar desenvolver um novo produto, causou a explosão de uma fábrica. O jovem Jack poderia ter obstruído sua inteligência, bloqueado sua ousadia. Ele comentou que se sentia uma pessoa naufragada e ansiosa. Foi um desastre. Todavia, não desistiu. Correu novos riscos para atingir sua meta. Se tivesse desistido, provavelmente sua empresa não teria produzido um tipo de plástico que lhe rendeu mais de $1 bilhão desde seu lançamento. Após a derrota explosiva, veio o sucesso lento e consistente. A Disney Animation produziu memoráveis sucessos como o Rei Leão e os 101 Dálmatas, mas também produziu um fracasso enorme com o filme Caldeirão Negro. Seu diretor de animação de longa-metragem, Peter Schneider, comentou que seu único consolo é que não conseguiria produzir nada pior do que esse filme. Os erros, os fracassos, as incompreensões geraram visões únicas para aqueles que lutaram por seus sonhos. Cumpre a você, Camila, e a todos os jovens que querem fazer a diferença, não recuar diante dos fracassos, inclusive das notas ruins. Batalhe para tirar notas boas, mas não seja escravo das notas. Não se sinta punida quando tirar uma nota baixa. Pense que quem erra tem oportunidade de aprender mais do que quem acerta. O medo de errar gera um eu medroso, ou seja, uma pessoa frágil, que não tem iniciativa, que não constrói suas oportunidades, que espera que elas apareçam do nada. Inventar é errar até acertar o modelo original. Foi assim que a roda, uma das mais importantes invenções humanas, foi produzida. Camila ficou impressionada com as sábias considerações de seu pai. Ela não precisa utilizar as regras e ser muito mais exemplos para seguir de um diálogo comigo. Puxa, papai, estou mais animada. Gostei dessa história. Acho que nós sempre pensamos que as pessoas brilham nas histórias foram infalíveis e perfeitas. Que elas conseguiram tudo de maneira fácil. Os pais e as escolas deviam nos ensinar que essas pessoas foram como qualquer um de nós. Disse eufórica a jovem. Também acho, minha filha, é essencial que cada um de nós possamos conhecer a história por detrás de quem faz a história. Que possamos compreender que os grandes inventores também tiveram suas dúvidas e dificuldades. Qualquer pessoa tem um grande potencial para realizar grandes coisas para a sociedade, ainda que essas coisas não apareçam nos jornais e na TV. É necessário treinar nosso caráter com algumas características. Uma delas é perseverança. Bom, conte mais algumas histórias, papai. Pediu Camila, curiosa. Desta vez, seu pai, que era um cientista, contou a história de alguns cientistas. Flame foi um cientista muito perseverante. Depois de muito pesquisar em laboratório, fez uma das mais importantes descobertas da medicina, a penicilina. Descobriu-a graças a um erro seu. Ele deixou uma lâmina de cultura sem proteção no laboratório que foi contaminada por um fungo. Ele errou, mas seu erro gerou um grandioso acerto. Um erro levou à produção da penicilina, que salva milhões de pessoas da morte e de dores insuportáveis. Röntgen descobriu o raio-x pelo descuido no manuseio de uma placa fotográfica. Novamente, um erro gerou a descoberta. Einstein teve de recuperar do lixo algumas passagens das equações que o levaram à teoria da relatividade. Fatos que nunca desistem, uma falha pode trazer novos caminhos. Nos alicerces das grandes descobertas, existem grandes sonhos. Na execução dos grandes sonhos, existe um elemento que não pode faltar, a perseverança, mesmo diante das derrotas. Por isso, insisto, realizar os sonhos implica riscos, riscos implicam escolhas, escolhas implicam batalhas. Quem sonha não encontra caminhos sem obstáculos, lucidez sem perturbações, alegria sem aflição. Persevere em seus projetos. Quem sonha se aventura e ama mais a vida. Para terminar, o pai abraçou Camila, olhou em seus olhos e lhe disse: Não precisa ter medo de errar. Não tenha medo de errar. Tenha medo de não tentar. Não tenha medo de errar. Tenha medo de não confiar e apostar na sua capacidade. Não tenha medo de errar.
Tenha medo de não recomeçar, quantas vezes forem necessárias. Camila compreendeu que a vida não é feita somente de sims, que muitos nãos iriam surgir e que ela teria que aprender a lidar com eles. Devemos aprender a dialogar sobre nosso meio, mas, principalmente, é importante aprendermos a dialogar com nosso meio. Não permitir que eles direcionem os caminhos que não devemos percorrer. Compreendeu que as grandes conquistas podem exigir grandes investimentos e que precisamos estar dispostos a investir e não desistir nunca de nossos sonhos. Aprendeu que o que os transforma, o mundo não pode percorrer a ideia de seus sonhos, mas sim o que fazemos para que nossas ideias e sonhos se realizem. Vivemos em uma sociedade ansiosa e consumista. As crianças e adolescentes raramente desfrutam muito tempo de seus brinquedos, roupas e objetos. As experiências deles são rápidas e fugazes. É a geração do fast food. Tudo que tem que ser rápido, imediato, no momento que deseja. É uma geração que não aprendeu a investir. É tudo pronto. Não aprenderam a perceber a necessidade e a beleza do processo. Não tem perseverança e paciência para realizar suas conquistas. É possível ensinar nossos filhos e alunos a vencerem seus medos, acreditarem mais em si mesmos, a desenvolverem uma autoimagem, uma autoestima elevadas e a sonharem e a perseverarem em seus sonhos. Essas habilidades são necessárias a todos os vencedores. Eles voltam depois para contar uma outra história para nós, uma história no módulo. Bom, ao nós ouvirmos essa história, e aqui não temos agora uma roda de bate-papo. Claro que nós não podemos mexermos com todos ao mesmo tempo, mas não vamos trabalhar um ao lado do outro. Veja bem, conhecer a história de luta, fracasso e vitória das pessoas que desenvolveram grandes projetos na humanidade é importante para nossos filhos, por quê? É a minha pergunta. Qual o modelo de relacionamento que você tem desenvolvido com o seu filho? Esse é um modelo que sempre desejou desenvolver, por quê? Esses dois porquês, eu pediria agora, olhando para o lado, fazer dupla história, dupla ou 3 pessoas. Rapidamente, nós em 30 segundos, a gente faz propaganda na televisão e fala-se muita coisa. Nós vamos ter 1 minuto para conversar um com o outro e discutir esses 2 pontos aqui. Né? Por que é importante falar sobre os grandes acontecimentos da humanidade para os nossos filhos? E o que é que nós estamos fazendo? Como nós estamos conversando com eles? Pode ser? 1 minuto? Vou marcar na hora. Ok. Eu sei que nós começarmos agora, atenção, se nós dispersarmos a nossa discussão, realmente é bom demais dialogarmos com tudo isso. Porém, o importante é que nós possamos sentir a importância de dialogar, de discutir esse assunto, porque é isso que vamos fazer exemplificado para os nossos filhos, para a nossa esposa, se reunir com os avós, e abrir essa discussão. Veja bem, o outro ponto que eu colocou. Você já sentiu medo diante de um novo projeto? Essa pergunta para nós mesmos. Compartilhe com o seu cônjuge, filho, suas reflexões sobre o medo. Dentro de uma situação de perigo, o medo é importante porque nos auxilia a preservar a vida. Mas em outras situações, como falar em público, por exemplo, ele pode nos paralisar, e isso é ruim. Comente esses aspectos do medo, se possível, usando exemplos de história de vida. Aqui entra um ponto importante, né? O que é o medo? O medo, na verdade, se chama assim, os alunos vão fazer vestibular, é o branco. Porque cria tanta ansiedade, ele bloqueia. Quando abre a janela, você fica preso numa janela de ansiedade e não consegue enxergar mais nada em volta. O seu eu fica engessado. Ele não consegue fazer leitura de mais nada. Fica paralisado ali. Se você respirar fundo, se você contemplar o belo, se você usar uma dessas ferramentas, usar o DCD, você libera. E você consegue enxergar o restante. Então o medo está muito preso a isso. É claro que sentir medo é normal. Se eu pegar um carro a 150 por hora, eu tenho que sentir medo, porque pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Mas eu não posso ter medo de coisas normais também. Medo de fazer uma prova, medo de plantar um sonho.
Muitas vezes, então, ouve uma vozinha pequenininha que fica assim, não vai dar errado, você vai ter prejuízo, você não consegue, você não vai conseguir o que você está querendo. Uma vozinha fala tudo para a gente, e a gente interrompe os nossos sonhos. E isso fala também no ouvido dos filhos de vocês. Quantos filhos? Eu não vou criar novos nessa prova, eu não vou conseguir mais agora, eu teria 3 e não recupero mais. Mas é importante saber que nós precisamos errar, aprender com o erro e conquistar o que se quer. Então veja bem o seguinte. Vocês já falaram com o filho de vocês a respeito do medo? Isso que eu estou colocando agora aqui? O que se viu? Quantos medos eu já tive? Quantos medos eu já passei? Quantos sonhos eu não realizei porque estava com medo de aplicar? Novamente, no nosso trabalho em grupo, fale um pouquinho de medo. Se você fosse falar com o seu filho, o que você falaria para ele a respeito do medo? O medo que ele tem que ter da vida. Contar um pouquinho da sua história. Todos nós temos uma história. E nessa nossa história de vida tem medo, tem fracasso e tem sucesso. Nós já falamos isso para os nossos filhos, já contamos essas histórias para eles, que nós erramos também como eles estão errando, mesmo dificuldades como eles estão tendo. Mas no trabalho do grupo, vamos lá falar sobre o medo, um com o outro, que você falaria para o filho sobre a sua vida, sua história de vida. Amém? Atenção, muito bem. Eu queria que você visse assim, você veja como é encantador quando nós precisamos falar de nós mesmos, dos nossos medos ou do nosso sucesso, ou também dos não medos, né? Quantos de nós somos corajosos? Então nós precisamos dialogar essa passagem da nossa vida com os nossos filhos também. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Veja bem agora aqui, para debate em grupo, junto dos filhos e professores do trabalho. Não devemos temer as derrotas. Não devemos temer as derrotas, mas devemos temer não cultivar sonhos, e muitos sonhos. Precisamos sonhar para ter saúde emocional. Como anda o seu sonho? Conte alguns dos seus sonhos para nós. Nessa história, o pai da Camila a encorajou a perceber que toda vez que tivermos sonhos, teremos desafios a ser enfrentados. Como você tem enfrentado as suas dificuldades? Quem sonha não vai encontrar dificuldades pelo caminho. Devemos ser pessoas positivas e sempre acreditar em um dia melhor. Como podemos cultivar os nossos sonhos? Discuta essa frase. Quem sonha deve perseverar em seus projetos, pois não encontra caminho sem obstáculos, lucidez sem perturbações, alegria sem aflição. É agora. O que você acha dessa frase que o pai de Camila disse para sua filha? Não tenha medo de fracassar, tenha medo de não tentar. Quantos de vocês já enterrou um sonho? Quantos de vocês já jogou um sonho ao lado do lixo? Simplesmente porque não quiseram tentar ou encontrar as dificuldades. Se eu pedir novamente o nosso trabalho de grupo, um com o outro, vamos discutir exatamente essa frase ali embaixo. Não tenha medo de fracassar, tenha medo de não tentar. O que você falaria do seu filho ou sua filha se abrisse uma rosa de discussão na sua casa? Olá?
projeto e procura executá-lo, tem mais chance de errar, porém quem erra tem a oportunidade de aprender. Quer dizer, errar, muitas vezes nós temos nota baixa e nós cortamos o final de semana, cortamos a bicicleta, cortamos várias coisas. Na verdade, se ele errou, ele vai aprender aqui. O que nós precisamos é abrir uma reflexão daquela nota baixa. O medo de errar gera um eu frágil, que não tem iniciativa, que não constrói suas oportunidades. Inventar é errar, até acertar o modelo original. Lembre, que foi assim que a roda, uma das mais importantes invenções humanas, foi produzida. A roda, com certeza, foi feita quadrada. Gritando e empurrando, ela foi arredondando e nós descobrimos a roda. É preciso tentar, sempre. Cada erro não deve ser encarado como um motivo para a punição, mas sim. Estamos dependendo daquelas frases finais ali. Muito bem. Então você veja que todo esse processo dos erros, né, dos nossos sonhos, não tem como você sonhar e não ter um obstáculo no meio do caminho. Até tem uma música do Roberto Carlos que ele coloca o seguinte, né? Você saber viver que toda pedra que encontrou no caminho você deve retirar. Então não tem como nós caminhar se não tivermos pedra no caminho. Isso, deixa eu terminar aqui, fica melhor. Cada erro deve ser encarado como motivo para a punição. Mas sim, não deve ser encarado como uma punição, mas sim como uma forma importante de se refletir sobre seus pensamentos, emoções e atitudes. Quem vence sem risco, sem erros, sem tentativa, sem perseverança, triunfa fazer glória. Não tem como chegar no pódio se você não se sacrificar. E se alguém der um jeito de colocar você no pódio, não terá nenhuma vantagem nesse contexto. É a mesma coisa do aluno. O aluno que está na sala de aula e ele consegue colar. Né? O professor não facilita para que ele cole. E ele pode ter 10, mas aquele 10 não tem valor no 10 para ele. Ele sabe que não tem. Agora, se ele tirar um 6, ou até mesmo um 4, que foi o dele mesmo, que nunca é valor que eu der. Porque ali na frente, ele precisa estudar mais, precisa prestar mais atenção. É toda essa organização que tem. Nós temos que lutar por aquilo que queremos. Vamos acertar? Então vamos em frente. Agora eu vou sair do. Eu vou sair do que está explicando. Bom, dentro da inteligência multifocal que nós estamos colocando, é muito importante você conhecer a gestão das emoções. Nós temos que saber como é que funciona todo esse processo. Porque quando eu tenho medo, o meu eu, que é a minha consciência crítica, ela fica engessada, paralisada nesse contexto. E eu tenho que ter um eu que seja resiliente, que tenha coragem de continuar persistir. Quer dizer, quanto mais eu estiver enterrado na lama, mais força tem que surgir da lama. E aí que vem o eu resiliente, aquele que sabe exatamente, conhece todas as técnicas de lutar contra aquelas programações que são automáticas. Vocês já perceberam quando a gente dirige o carro? Alguém já percebeu que a gente dirige o carro com o consciente ou com o inconsciente? Com a memória contínua ou com a memória existencial? Qual a memória que nós usamos? Alguém já percebeu isso? Você pensa para dirigir? Ninguém pensa. É automático. Ele vem também, automaticamente vem e faz todo o processo acontecer. Vocês querem ver o que é as duas memórias? A memória existencial e a memória do uso contínuo, a diferença das duas? A uso contínuo é consciente. Esse eu tenho que ter Cristo para fazer todo o controle. E a outra é a memória existencial. Eu vou fazer uma pergunta que todos vão responder uma vez só. Vocês vão ver que vocês vão usar o eu automático, ele vai lá, faz a leitura e responde automático, sem pensar. E depois eu vou fazer uma outra pergunta que vocês vão buscar da mesma forma como ele vai trabalhar. Eu vou fazer a pergunta e você responde ao mesmo tempo, sem pensar, ok? Quem descobriu o Brasil? Automático. Agora eu vou fazer outra pergunta. Como é o nome do pai de Pedro Alves Cabral? Você viu o silêncio? Não consegue. Nós vamos lá na memória existencial e não tem registro colocado. Não foi registrado no momento algum. Então não tem. A importância do aluno estar na sala de aula e estar prestando atenção. O aluno precisa prestar atenção na sala de aula. E muitas das vezes ele está na sala de aula dessa forma, ou até dormindo porque ele não dormiu 8 horas por noite. Ele não adianta insistir que ele dormiu 8 horas. Ele tem que se conscientizar se ele dormir 8 horas, no outro dia ele está concentrado. Na minha pesquisa que eu fiz, em alunos de 13 a 17 anos,
Deu certo? Isso. De 13 a 17 anos, esses alunos estão desconcentrados na sala de aula. Hoje, uma sala de aula como essa aqui, 70% estão desconcentrados. Não dormiram 8 horas na noite e chegam no cozinho todos desconcentrados. E um ponto maior ainda, que nós queremos trabalhar e vamos trabalhar no nosso projeto é o seguinte: é o estar sentado. Todos vocês estão sentados. Procure colocar o bumbum bem encostado na cadeira, bem perto. Conserte na cadeira. Levante agora os dois ombros nessa posição. E levante a cabeça. Vocês vão prestar muito mais atenção do que eles estavam prestando. E melhora o humor, melhora todo o processo dentro de nós. Essa é uma postura. Isso tem que ser cobrado frequentemente falando. Se o aluno vai deitando, e à medida que a gente dobra a cabeça para baixo e para a esquerda, nós entramos em depressão. Depressão natural. E é isso aí, tira toda a concentração. Muito bem. Nesse momento da inteligência emocional, eu só queria que vocês entendessem o seguinte. Veja bem, para gerenciar as emoções, nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções. É o que nós estamos aprendendo esse ano. Então, veja bem, a gestão da emoção. Eu tenho que ser líder de si mesmo. Eu tenho que ser o seu líder de mim mesmo. Meu eu tem que gerenciar todas as emoções. Eu não posso deixar que as coisas aconteçam no automatismo. O que acontece com a depressão? O que acontece com o pânico? É que o eu não controla. O pânico vem e provoca uma revolução do seu corpo. Pressão alta, pressão no peito, choro, vontade de chorar e o medo de morrer. Você tem que controlar. E você controla isso com TCD. Você consegue segurar o pânico. Em 3 meses você elimina o pânico se você trabalhar no TCD. Reciclar seus desejos doentios e proteger o psique. É o eu crítico aqui que vai fazer todo esse trabalho. E ele vai estar controlando todas as suas emoções. Isso é possível, mas é preciso conhecer e treinar. A compreensão do eu como gestor da mente humana. Ele vai fazer o quê? O pensamento focal. Né? Você tem que entender todo esse contexto que está acontecendo, que você pode fazer esse controle. Você não deve deixar as coisas acontecendo no automatismo. Reeditar a memória traumática. Reeditar a memória é o uso do DCD. Duvidar, criticar os seus pensamentos e determinar, ficar melhor, ficar mais alegre, e você muda todo esse contexto que está vivenciando. Sonhar com disciplina e com projetos de vida. Então você tem que ter disciplina, tem que ter um projeto de vida. Para você atingir uma meta, você precisa seguir um planejamento. E formar pensadores. Conquistar sonhos é necessário. E aprender a perseverar. E ser autor da própria história. Eu só sou autor da minha própria história quando eu tenho um eu resiliente, um eu que é capaz de enfrentar todas as dificuldades e não ficar chorando, gritando e às vezes correndo numa ambulância para o hospital, chegar lá, bota o remédio e passar a minha e volta tranquilo. Porque eu não gerenciei as minhas emoções. Toda a minha ansiedade é provocada por isso. E eu tenho que aprender a gerenciar as minhas emoções. E aí eu sou autor da minha própria história. Bom, filtrar estímulos estressantes, aumentar os níveis de tolerância das frustrações. Compreender a vulnerabilidade da vida. A vida é muito curta. E o Agostinho costuma colocar que a vida é brevíssima e belíssima. E realmente ela é. Só que esse brevíssimo, eu nunca tinha percebido isso. Percebi agora recentemente. Você tem o início que você nasce e tem o final que você morre. Esse período que está aqui, hoje nós temos 75 anos. Parece muito, mas é muito pouco. Somente quando a gente chega aos 60. A gente verifica que é muito pouco tempo que se viveu. E só que é o seguinte, ela inicia no 0 e vai até o 35. No 35 nós começamos a descer. Você já viu os atletas que com 30 anos eles já convertem. Chegou dos 35 nós começamos a descer. Então nós temos que aprender a viver. Aprender a viver. O perdão e o auto-perdão. O perdão é algo muito importante. Muitas pessoas sofrem porque não sabem perdoar. E o perdão é só uma coisa, é compreensão. Quando eu faço a compreensão, eu compreendo o que está acontecendo, eu posso perdoar. Caso contrário, eu não perdoo. E digo mais, para quem tem ciúmes, seja homem, seja mulher, onde está o ciúme, se você tem ciúme, não adianta. Se você não souber compreender e perdoar, você vai dormir com essa pessoa, você vai tomar café da manhã com ela, vai almoçar com ela, e vai jantar com ela, e ela vai infernizar a sua vida. Porque você não perdoa, você perdoa, você
deixa ela para lá, você vai viver só Deus. Você vai ter um eu que já exatamente vai gerenciar essa dificuldade que você tem. E acima de tudo, ter o auto-perdão, perdoar a si mesmo. Tem pessoas que não se perdoam. Sempre acham que são culpados por tudo que está acontecendo. E é capacidade de se doar, diminuindo a expectativa do retorno. Uma das coisas que minimam o nosso sofrimento é nós não esperarmos retorno. Se nós nos doamos para o marido, se doamos para a mulher, se doamos para o filho, nós queremos retorno dele. E às vezes o retorno não é. E aí nós nos frustramos. Ficamos tristes, ficamos magros e só sofremos por isso. Então, doar é uma coisa importantíssima. Mas não espere retorno. Quem sente mais prazer? Quem dá o presente ou quem recebe? É quem dá o presente. Quem dá o presente é que sente o maior prazer. Não é quem recebe. Por isso nós não podemos alimentar a expectativa de gratidão. Senão nós vamos sofrer. Aqui são os livros que os nossos alunos estão aprendendo em sala de aula, o que vocês estão aprendendo aqui, você não aprende lá, em cada série, em cada cabine, né? Só por exemplo disso aqui, eles aprendiam semanalmente. Agora, nesse momento, você recebeu uma folha branca e a caneta, eu queria bem rapidamente que vocês escrevessem um sonho de vocês. Um sonho pode ser de curto, de médio ou de longo prazo. Mas o sonho de hoje. O que é que você está sonhando hoje? Mas isso você vai buscar aqui dentro. Você está lá com o seu sonho. Se você não está sonhando, tem chance de estar ficando doente. Então, você tem que ter um sonho. Qual é o sonho? De médio, de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Vocês têm exatamente 30 segundos para escrever esse sonho. Buscar e escrever o seu sonho que você está querendo. Ninguém vai ler, não precisa colocar o nome, ninguém vai ler, só você, só escreve na letra, por favor. E um sonho que é possível ser realizado, não é um sonho qualquer. O arrobo com a velha é longo prazo, não pode. Alguém pode estar sonhando aqui, eu vou estudar medicina a partir de agora, mas para 5 anos vai ser. É um sonho longo prazo. Alguém pode botar só um sonho pequeno, que é dia ao circo amanhã. Um sonho pequeno. Um sonho que está escrevendo, ok? Tudo bem, todo mundo já escreveu, agora eu quero que você faça assim, amassa esse sonho. Amassa, bem. Pega o papel, amassa bem o sonho. Amassa bem o sonho, faça um bolinho. Se puder, faça assim. Se puder uma bolinha na mão, escreve também, onde você estiver. E agora nós vamos reciclar, vai passar as pessoas aqui e vocês podem colocar no lixo, as bolinhas, para não poder jogar bolinha aqui no chão, para ter alguém aqui. Nós vamos recolher todas as bolinhas que vocês têm, ok? Todas as bolinhas que já fizeram. Bem rapidinho, nós vamos jogar as bolinhas. Ok? Quem não jogou aí o sonho, a bolinha, lá atrás tem que esperar com Deus. Ok, eu vou adiantar o que eu vou colocar. Vocês sonharam e uma rodinha foi lá para vocês e disse assim: amasse bem os seus conceitos. Vocês não vão conseguir realizar isso que estão fazendo. Dobra, amasse bem, dobra. Agora joga no lixo se você jogar. E assim acontece com nossos sonhos no dia a dia. A gente nem percebe mais alguém, chega e diz: não vai dar certo. Aí você dobra, amassa bem o sonho e dobra no lixo. Einstein amassou o seu sonho e jogou no lixo. Ele foi lá no escopo e abriu aí a teoria da relatividade. Isso é muito comum acontecer na nossa vida, de qualquer forma. Nós pegamos nossos sonhos e muitas vezes colocamos no lixo sem importância para ele. Lá atrás o pessoal demorou um pouquinho, não colocou o sonho no lixo, então, mas amassou, tá? Quem não amassou fez certo, não amassou, não deixou aquelas vozes que dizem assim para a gente: não vai dar certo, não adianta. Aí você acaba interrompendo o seu caminho. É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos, que eles não podem desistir no momento algum. Não devem desistir. Quanto nós, com mais dificuldade que possa ter, nós vamos atingir o objetivo. São as reflexões que nós desejamos que
haja essa discussão dentro de casa, porque na escola o aluno vai ser muito possível. Bom, aqui uma sugestão que eles pedem, está no livro, você colocar, cada um pode fazer o mural da forma que quiser, uma cartolina, ou pode ter uma coisa bonita assim, mas escrever o seguinte, como está ali, sonhos de curto prazo, sonhos de médio prazo, sonhos de longo prazo, como vou alcançar esse sonho e o que será necessário para ele. Espaço do papai, espaço da mamãe, espaço dos filhos. Coloque esses sonhos ali, em família, e comece a identificar passos de curto prazo, né? E ver aqueles que estão conseguindo. E aqueles que não conseguiram, por que não conseguiram? Por que você não conseguiu? Por exemplo, pode ser o sonho do filho tirar a nota 10 em matemática. E aí ele tirou 8. Então ele vai descobrir por que não conseguiu 10. Abre uma discussão sobre aquilo. Ou que ele tirou 3 em matemática. Por que você não conseguiu? Estudou menos? Não prestou atenção? Quer dizer, é a hora de abrir uma discussão sobre o sonho. É uma dinâmica bem interessante de unir a família, de conscientizar a necessidade de sonhar e de perseguir esse sonho. Você sabe qual é o sonho do seu filho? Quem sabe? Quem não sabe o sonho do seu filho? Não, ao contrário. Quem sabe o sonho do seu filho, levanta o braço, por favor. Olha, excelente. E nós temos insistido muito na escola que cada aluno saiba sonhar. Vamos encerrar esse primeiro parte aqui, o outro vai um pouco mais rápido. Final. Só um minutinho. Apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida. E entender que não existem pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. Essa é a verdade. Então, quem sonha não fica doente. A maior parte das pessoas que estão se adoecendo são pessoas que pararam de sonhar. Muito bem. Sonhar é preciso. Quem não concorda com isso? Quem não concorda, levanta o braço. Todos concordam. Então, veja bem. O meu sonho é para realizar, eu preciso. O que precisa para realizar o sonho? Eu queria que você pegasse a outra coisa de papel de vocês e criasse um sonho. O sonho é o seguinte: do curto prazo, médio prazo, que tal? A critério de cada um, que você vai criar agora. Mas veja bem, eu daria uma sugestão seguinte: muitos aqui já foram, não será muito, não seria um sonho, poderia ser diferente. Mas, por exemplo, eu daria uma sugestão: sonhar para a Disney com a família. O sonho é ir com a família, um passeio na Disney. Outros podemos sonhar no outro lugar. Mas criem esse sonho nesse papel que eu tenho para vocês, para escrever. Vocês vão levar para casa e colocar no lugar de todos, a família. Comece a viver esse sonho até ele ser realizado. Algo que possa ser possível. Eu daria a sugestão que ia dizer, já que todo mundo tem um sonho dele, né? Eu penso. E aí, se for, falar, se não for, tem outro. Pode ser no papel, desses dois papéis aqui, vocês vão levar para casa e vão colocar no painel, mural. Aqui tem a sugestão de mural dos sonhos, onde você coloca os sonhos que a família está tendo. E esse é um sonho que você vai colocar na porta da casa, na cozinha, um lugar que as pessoas todos os dias estão falando desse sonho. É um sonho que pode ser, por exemplo, ir na festa da família do Colégio Sinuar, um sonho, com toda a família, fazendo um piquenique, levando a avó, o vô, e sentando todo mundo com uma cesta de piquenique, e lá falar sobre sonhos, para conversar. É um sonho, né? E esse é muito barato, né? E é um sonho muito fácil de ser realizado. Então, cada um pode ter caminho para a natureza. E aí nós entramos no livro, quando você for estudar, você vai ver que tem essa diferença que fala expor e não impor ideia. O que é expor uma ideia? Quem poderia falar para mim? O que é expor uma ideia? Ou que melhor, vamos trabalhar do outro lado. O que é impor uma ideia? Fala bem alto para nós. Impor é você dar uma decisão e falar que tem que ser do jeito que você pensou. Quando eu imponho, que mente que eu uso? A memória existencial ou a memória de um contínuo? Qual mente que eu uso? Alguém consegue ver isso dentro do como funcionamento humano?
Eu vou fazer um caso muito importante. Quando eu imponho o eu, que é a consciência crítica nossa, ele está engessado ou ele está no comando? Eu estou sendo autor da minha história quando eu imponho? Quando eu está totalmente engessado, eu abro a janela e no automatismo, eu vou direto lá no meu consciente e crio uma ansiedade enorme, e aí eu acredito no fruto de direito. Quem manda aqui sou eu. Enquanto você estiver nessa casa, você vai obedecer a minhas ordens. Se não está gostando, pode sair de casa. Eu não vi muitas vezes as pessoas falarem isso. Pais falando isso para os seus filhos. Por quê? Nós estávamos usando o expor. Porque para expor, eu tenho que usar o eu crítico, o eu resiliente, capaz de ficar em silêncio proativo. Às vezes eu tenho que ficar calado, deixa eu mas não é ficar em silêncio e ficar por aí. Eu fico em silêncio e no momento exato eu chamo para uma conversa. A gente senta e faz toda uma reflexão que nós estamos falando agora. E aí eu conto a minha história. A minha história de vida vale muito. A história do pai para o filho tem um valor enorme. Eu pergunto, vocês conhecem a história dos pais de vocês? O filho de vocês conhece a história do avô? Eu não conheço a história do meu avô, da minha avó. Eu só sei que um dos meus avós, o meu avô, da parte materna, ele tinha uma madeireira e ele pagava INSS para as pessoas se aposentarem. Essa é a única coisa que eu sei da história dele. Não sei mais nada. Do meu pai, eu sei duas histórias. Ele teve um acidente, o caminhão passou por cima dele, estava com a bicicleta, e as duas pernas dele tinham duas cicatrizes enormes, e ele sofreu muito por conta disso a vida inteira. É uma história que eu sei. E a outra, que ele colocou para mim, muito rápido, por acaso, né? Que quando em 1930, por aí, 25 a 30, eles iam estudar no primário, então eles atravessavam o campo, naquela época não tinha nada. Então tinha o doutor Raimundo, aqui de Federal, não sei se alguém conhece, era um cirurgião muito famoso, e era amigo dele de infância, que iam para a escola juntos. Só que ninguém ia para a escola. E eles, todo mundo, iam tomar banho no rio, caçar passarinhos, naquela época era normal fazer isso, né? Quer que meu pai fosse? Meu pai era motorista de caminhão. Depois que casou com a minha mãe, então ele virou comerciante, porque toda filha que casava com meu avô, ele dava um armazém montado. Né? Ele teve essa sorte de pegar esse lado. Então, mas na verdade, terminar essa história para mim foi muito importante. Né? E o ensinamento. E se ele não fez aquele esforço do lado da educação, ele não teve o resultado. Então, essas histórias compartilhadas com nossos filhos, a nossa dificuldade, quando nós começamos a namorar, quando ninguém namorou, tudo que ocorreu, quando você noivou, que na época tinha noivado, hoje não tem, mas é uma novidade incrível falar de noivado. Né? Quantas histórias bonitas que vai encantar os nossos filhos. E nós não fizemos isso. Nós não temos tempo para isso. Essa é a grande verdade. Mas não é que nós não temos tempo. Lembre-se bem, nós estávamos no século XX. No século XX, os pais educavam os filhos de reino para bater em animais que se usavam. Que hoje nem animais mais nós permitimos isso, na verdade, que é o século XXI. Mas eu tenho um amigo que tinha mais de 20 irmãos, e ele não tinha filhos revoltados, nenhum deles perdeu, todos eles fizeram isso certo. Mas o pai já tinha de reino mesmo. Mas era século XX. Eu apanhei reta na mão da escola, 1957. Eu apanhei 1957. Tem de reta nessa pessoa. Era normal, era século XX. Só que as informações naquela época, né, nessa época até o século XX, levavam 200 anos para rodar. Isso agora, em 1970, nós tínhamos a geladeira, nessas lojas que vendem eletrodoméstico, era entrega de carreta. Eu estou aqui em Florianópolis, em 1970. E tínhamos os carros cheios que levavam a geladeira para entregar várias pessoas. Século XX. Século XXI, tudo mudou. E no século XXI, tudo muda. A cada 5 anos dobra todas as informações. Eu não acredito que isso seja menos do que isso. Você já olha para o celular. O celular só por um ano. Já tem um novo muito mais potente. Então as mudanças são muito grandes. As informações são muito grandes, são tudo na mão hoje. Esse é o século XXI. Então o século XXI deu novas coordenadas. E aí a gente assiste, e que ouve os grandes palestrantes como Portela, por exemplo, que diz, como o Juliano do Corte, que fala o seguinte: a sala de aula não existe mais. Ela não existe para a sala de aula. Mas daí agora. O aluno gosta da escola, não gosta da sala de aula, porque a sala de aula tem que mudar. Mas mudar pouco, ninguém diz para nós que não tem que mudar. O que mudou nesse contexto todo? Foram as emoções que mudaram. Hoje nós temos que trabalhar as emoções. Trabalhando as emoções, nós vamos reconstruir uma nova sala de aula.
Nós vamos estar trabalhando em um projeto exatamente nesse sentido, de buscar essa visão do século XXI. Porque o século XXI está pedindo tudo diferente. Vocês podem ver que tudo que eu estou falando aqui choca com quem é do século XX. Os pais têm que sentar para conversar com os filhos. Nós temos que falar de sonhos, falar da nossa história. Tem que cruzar mundos. Isso é bem possível. Vamos em frente. Então, a arte de expor é quando eu uso o eu, e vai lá na árvore e está consciente, ele trabalha. Eu sei o que estou falando. Eu tenho coragem de ouvir críticas, eu sei esperar ouvir o outro. Eu tenho todo o controle dessa situação. Agora o impor, ele é automático. E nós cometemos os maiores erros da nossa vida quando nós deixamos o automatismo acontecer. É já e agora. Você já viu falar muito com rodar a baiana? Tomou, levou? É exatamente o impor. Tomou, levou. Falou, já respondeu a hora. A gente não para para pensar. Aqui nós temos mais uma história para contar, né? Para contar essa história rapidinho. Cadê nossos 3 amigos? Para nós fechar. Nós estamos com o tempo quase que planejado. Vamos lá? Uma tempestade que inundou o diálogo. Jorge era pediatra sensível e que apreciava o diálogo. Tinha uma filha chamada Carol, de 14 anos. Carol era impaciente e gostava de exageros. Sempre que tinha uma dor, ela exagerava na queixa, dando a impressão de que ia morrer. Quando queria alguma roupa, insistia tanto que parecia que seu guarda-roupa estava vazio. Impunha suas ideias e não as expunha. O mundo tinha de girar em torno das suas vontades. Paciente com Carol, seu pai sempre conversava sobre seus exageros. Embora fosse ansiosa, era uma jovem amável, principalmente com ele. O relacionamento com a mãe era mais difícil, pois Carol achava que ela pegava muito no seu pé, queria controlá-la. Uma filha gentil e teimosa ao mesmo tempo. Beijava os pais, mas queria fazer tudo no horário dela. Fazê-la desligar a TV para dormir era uma batalha. Os pais do Dr. Jorge moravam em um sítio. Carol gostava de passar os finais de semana prolongados na casa dos avós. Gostava de ouvir os pássaros, avar as plantas, correr no campo com as primas. Certa vez, o feriado caiu numa sexta-feira. Ela combinou com os avós que seu pai iria levá-la durante o dia. Mas, como ele esteve ocupado, deixou para levá-la à noite. Era uma noite escura, sem luar, mal se viam algumas estrelas. A noite prometia uma boa chuva. 1 quilômetro antes de chegar à casa dos avós, começou a chover. No início chovia mansinho, mas logo se intensificou. De repente, o carro encravou. Dr. Jorge acelerou e nada. O carro dançava para cá e para lá, mas quanto mais dançava, mais atolava. Carol começou a entrar em pânico. Parecia que o mundo ia acabar. O pai ficou irritado e lhe deu uma bronca. A gente exagerar, menina. Disse irritado. Acelerou o carro algumas vezes. O motor fazia um barulhão e nada. O carro parou completamente de se mover. As duas rodas traseiras afundaram no barro. Lá fora, uma torrente de água caía sem parar. Carol começou a chorar alto. O pai novamente repreendeu. Já estou preocupado com o carro e você ainda está aí ciscando. Carol, então, começou a soluçar baixinho. Dr. Jorge se acalmou, dominou seus pensamentos, controlou sua ansiedade e percebeu que dessa vez havia sido injusto com sua filha. Ele era tão tolerante com as crianças e adolescentes que estavam doentes, que não queriam tomar injeção, que não queriam ficar de repouso, mas não estava sempre paciente com sua querida filha. Porém, ele tinha duas grandes qualidades. Ele sabia expor e não impor suas ideias, e sabia também reconhecer seus erros. Para ele, expor as ideias e reconhecer erros eram maneiras excelentes para formar a personalidade dos jovens, estimulá-los a pensar e usar suas falhas para crescer. Por isso, voltou-se para Carol, tomou-a nos braços, beijou-a e disse-lhe: Filha, desculpe, eu não fui compreensivo com você. Em seguida, entrou no mundo da emoção da menina. Perguntou o que ela estava sentindo e pensando. Ela lhe disse que tinha medo de raios.
comentou que ficava apavorada ao imaginar que um raio poderia cair sobre o carro. O pai procurou tirá-la do foco de atenção, ou seja, do seu medo. Ele a levou a pensar. Filha, um lavrador deve ter medo dos raios ou elogiar a chuva? Ela pensou e respondeu. Elogiar a chuva. Muito bem. Disse ele, e acrescentou. Os perdedores veem os raios e os vencedores veem na chuva a oportunidade de cultivar. Os raios são descargas elétricas entre as nuvens, anunciando a chuva. Veja sempre o lado positivo das coisas, que parecem negativas. Dr. Jorge continuou expressando seu pensamento e explicando-lhe que a chuva era um dos maiores mistérios da natureza. Era um dos mais belos presentes do Criador para a manutenção da vida. Ele pediu para que ela imaginasse um mundo sem chuva, sem raios, sem água. Ela disse. Seria um grande deserto, sem plantas, sem pássaros, sem vida. Isso mesmo, querida. Falou. Dr. Jorge ficou alegre porque Carol, diferentemente das outras vezes, começou a raciocinar no momento de ansiedade. Em seguida, ele comentou que as plantas lá fora estavam profundamente agradecidas pela chuva. Por que então deveríamos nós ficar passados? Refletiu. Carol começou a viajar nas ideias do pai e foi mais longe. Disse-lhe. Papai, como é que estão os pássaros? Eles estão lá fora, não têm um carro, uma casa para se proteger. E eles nem estão reclamando, ao passo que eu reclamo muitas vezes por coisas tão pequenas. E de manhã, quando despertam, cantam alegremente. Ele ficou impressionado com as conclusões da filha. Percebeu que, ao expor gentilmente suas ideias, Carol libertou sua imaginação e dissipou sua ansiedade. Nada disso teria acontecido se ele apenas a criticasse, impusesse seus sentimentos e repreendesse seus exageros. É isso mesmo, filho. Os pássaros alegram-se após atravessar a tempestade, enquanto nós, que somos uma espécie inteligente, estamos aborrecidos e angustiados diante dos nossos problemas. Comentou o Dr. Jorge. Estava tão feliz que convidou sua filha a sair do carro e andar na chuva para chegar na casa dos avós. Ela venceu o medo e topou. Eles atolaram os pés no barro, caíram algumas vezes na lama, brincaram um com o outro, abraçaram-se e começaram a cantar como se fossem as pessoas mais felizes do mundo. Foi uma noite inesquecível. Chegaram tarde, bateram a porta. O avô, assustado, atendeu. Quando os viu, pensou que fossem extraterrestres. Estavam sujos da cabeça aos pés, mas extravasando alegria. Brincaram com o avô, correram atrás dele. Foi uma festa. Ninguém é obrigado a aceitar nossas ideias. Todavia, expor e não impor o que pensamos gera um espetáculo do diálogo que, por sua vez, produz uma fonte de prazer. Obrigado. Bom, toda essa leitura nos leva a umas reflexões bastante fortes que nos traz. Expor as ideias é ter coragem para expressá-las com gentileza, segurança e sem qualquer agressividade. E debater o que pensa sem medo de ser criticado. É ter consciência que cada pessoa tem sua opinião a respeito de cada assunto e não achar que somente nossas opiniões são verdadeiras, boas, corretas e adequadas. Expor as ideias gera um espetáculo do diálogo. A interação entre os atores sociais, pais, filhos, alunos, colegas, promovendo a troca da experiência e, consequentemente, o show da inteligência. Quem precisa exercer pressão para ser ouvido ou atendido, como levantar a voz, fazer chantagem, brigas, não está expressando maturidade, mas infantilidade. Expor as ideias é respeitar a inteligência das pessoas, mesmo quando elas apresentam ideias diferentes das nossas. Quem impõe suas ideias bloqueia a inteligência dos outros. Quem expõe seu pensamento estimula a sabedoria dos outros. Contribui para encontrar soluções e corrigir rotas. Quem
Não queira ter sempre a palavra final a respeito de qualquer assunto. Não controle as pessoas, fale sobre suas ideias e deixe que elas avaliem. Sua experiência, decide e aprende com elas. Aqui vamos ver um pouquinho dentro da inteligência crítica. Por que a vida é fugaz, tão veloz, tão passageira? A gente sofre demais por bobagens, por besteira. Tudo um dia se desfaz. Mesmo que queira ou não queira, importa é viver em paz. Pois, quando olhamos para trás, lá se foi a vida inteira. E quantas coisas pequenininhas nós damos importância, gastamos nosso tempo e não aproveitamos a vida. Você já perdeu a paciência com seu filho? E se arrependeu depois disso? O que você aprendeu com essa história sobre a importância da paciência? O Dr. Jorge se arrependeu pelo modo que falou com a filha. E como ele lidou com isso? Com o seu exemplo, o Dr. Jorge ensinou sua filha a expor e não impor suas ideias. Isso é importante, porque todas essas perguntas fazem nós retomarmos o nosso dia a dia na nossa casa. Quantas vezes nós perdemos a paciência? Chegamos em casa, já estressados, né? Dia a dia de trabalho, abrimos a porta, já começamos a enxergar o que está errado, ou então sempre fazendo aquela pergunta: como é que foi a escola? Como foi o teu dia? Como é que foi aqui? Que resultado deu? Fez o dever? Nós estamos sempre a cobrar. Enquanto nós devíamos primeiro abraçar. Abraçar, depois do seu dia, conversar e aí discutir, né? Criar uma reflexão sobre o que está acontecendo. Conte sua história. Isso é uma coisa importante. Nesse expor, né? Contar a nossa história aos nossos filhos. Contar a história dos avós. Eles têm esse conhecimento como um todo. Aqui eu só queria chamar a atenção bem rápido. Eu não ia puxar essa assunto porque fica um pouco. Mas tem três hormônios que trabalham dentro de nós, e muitos de nós acabamos no médico, os médicos começam a fazer precisa aprender. Porque nós também vivemos com as nossas emoções bastante difíceis. Nós, muitas vezes, não sabemos lidar com elas. Esse é o grande segredo, aprender a lidar com as nossas emoções. Bom, aqui tem um G Santa Catarina. Eu gosto muito desse termo G Santa Catarina. O que quer dizer com isso? Gritar, sermão e criticar. Quem aqui já não fez isso com os seus filhos? Levante o braço. E nunca fez isso com o filho. Nunca gritou, nunca fez sermão e nunca criticou. Ou com o marido. Quem já fez isso com o marido? Quem já fez com a esposa? Tá? Então, coisas também que acontecem. Mas os três itens aqui eles perdem demais de todo o processo. E a gente tem que sempre lembrar, quando ele começar a gritar, olha o G Santa Catarina. Não posso gritar, não posso fazer sermão e não posso criticar. Eu tenho que expor. E aí ficar em silêncio, às vezes o silêncio proativo. Lembre-se que o silêncio é uma coisa bem interessante. A gente para, porque quando eu fico em silêncio, não é para ficar em silêncio, é para pensar o que eu vou falar. Pensar antes de agir e reagir. Porque normalmente nós agimos de imediato e falamos o que não queremos. É assim que acontece. E a ferramenta do silêncio, que a gente chama, é uma passagem que tem na Bíblia, onde Jesus estava lá e eles trouxeram uma mulher para ser apedrejada e perguntaram para ele: apedrejamos ou não? Eles queriam botar Jesus à prova. Se ele falasse não, ele considerava as leis que existem até hoje lá no Irã. E aí ele seria apedrejado. Se ele falasse sim, ele teria que colocar por terra toda a teoria que ele estava praticando. E aí, o que ele fez? Ele foi lá escrever na areia. Todo ficou olhando e escreveu. O que é que ele escreveu na areia? Não tem nada. Ele não escreveu, ele apenas tirou a atenção das pessoas, desbloqueou a janela que eles estavam. Quando eles acalmaram ali, ele deu tempo proativo para ele, e aí ele perguntou: quem já não fez isso? Quem já não cometeu algum pecado? E eles foram embora na vida da janela. É a ferramenta do silêncio. Ficar em silêncio e pensar antes de agir e reagir. Aí você tem condições de expor as suas ideias. Isso é um grande segredo. No trabalho, em casa, aonde for. Observe até no trabalho. Se você for ser gerente, se você for o chefe do setor, se você ficar no silêncio proativo e pensar o que você vai falar, você tem muito sucesso. E quando a gente não para pensar, a gente já sai gritando na frente de todo mundo. E hoje até é um perigo, porque tem os danos morais aí que estão muito em cima, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Desenvolvendo inteligência no dia a dia. Você recebe sempre 10 a 15 minutos por dia? Ou pega um jantar por semana e reúna toda a família ali e para o diálogo, para a conversa, abre aquela caixinha e tira uma palavrinha e vamos discutir alguma coisa. Falar sobre o sonho, falar o que está acontecendo dentro da família, isso ajuda demais.
Isso muda totalmente o contexto da família. E aí lá você vai ter uma família, mas concorda ou não concorda? Quer dizer, todo mundo tem o direito de concordar ou discordar, abrindo exatamente a arte de expor as ideias. Quero que deixar um recado para vocês, sim. Na escola, sim, eu também lembro para lembrar do elástico que está aqui para falar para você. Lá na escola, na dos professores, sempre eles, à medida desse processo, nós queríamos que você para casa, hoje e amanhã, até à noite, né? Vocês contassem uma história da vida de vocês para o filho de vocês. E os professores, eles vão perguntar para as crianças lá na sexta-feira, qual foi a história que o pai de vocês contou para vocês? Conta para nós. E eles vão trocar a história dos pais para os próprios alunos. E aí eles vão incentivar os alunos a fazer um bilhetinho para vocês, se eles gostaram da história, a importância dessa história, o que é que essa história, o que é que ele aprendeu com essa história, e vocês vão ler esse bilhete, ele vai entregar para vocês. E vão fazer um bilhete e vão devolver para vocês esse bilhete. É uma dinâmica bem interessante. Vocês contam a história para eles discutem a história com os amigos dentro da sala, e eles levam o que eles pensam da história de vocês para com vocês. Concordo? Toca? Vocês podem fazer para professor, tudo bem? Sexta-feira você vai perguntar. Os pais vão contar uma história, um sonho de vocês que fizeram lá na vida, uma história que eles gostam de ouvir. E da parte que eu gosto, sabe, você chega em casa com um bilhetinho lá, perguntando uma coisa para vocês, não fique assustado. Porque pode vir uma pergunta qualquer, os professores poderão estar incentivando eles perguntarem para os pais. A história da vida dos pais. Não pode ser a criatividade da criança, não pode ser a criança. Pai, como é que eu nasci? Para que é amor? Pode ter perguntas dessa natureza, para ele sentar e conversar com seu filho a respeito da curiosidade que você tem. Porque à medida que você vai aguçar a curiosidade dele, vai nascendo o que eles pensam. E eu acho que é aí que nós entramos nesse contexto todo. A escola, o professor e os pais em casa conversando com eles a curiosidade que eles possam ter. Muito bem. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Isso é muito importante. Semear com sabedoria e colher com paciência. O que é inteligência e o que é sabedoria? Vocês fazem a diferença disso? E ser inteligente é aprender dos próprios erros. A maioria de nós quebramos a cabeça o tempo inteiro porque estamos inteligentes, aprendendo dos próprios erros. Sabedoria, aprendendo com os erros dos outros. É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Eles têm que aprender. Aquele que não estuda, aquele que não presta atenção na sua aula, falar do ouvido, com certeza não vai aprender de forma baixa. Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que aprender com ele, que eu preciso estudar para eu melhorar a minha aula. Isso é sábio. Né? A sabedoria está em nós aprendemos com os erros dos outros. Isso a gente ganha estrada, ganha muito espaço nesse processo todo. Aqui na nossa mão, depois que ele recebeu o imã, que quiser levar o imã para a geladeira, pegar ele para cá. Aqui na nossa mão tem uma linha chamada linha da vida. Ela vem, ela corre aqui, nem aqui mais. Quanto mais longa for essa linha, geralmente a mão dominante é aqui que vai crescendo. Ela muda a mão dominante. A mão outra não muda. Ela vai correndo aqui assim, tá? E acontece o seguinte: todos nós somos inteligentes. Todos nós somos. Agora, nós temos que saber se nós usamos a nossa inteligência. Então, quanto mais longa for essa linha, mais nós estamos usando a inteligência. É fantástico. A minha linha da mão aqui, quando fez uma ramificação e vai crescendo desse lado. Eu venho observando e acompanhando esse processo. É a medida que você vai usando a sua inteligência. Nós temos que aprender a usar a nossa inteligência. Todos somos inteligentes, mas muitas vezes nós não usamos. E expor ideias é a melhor forma de usar a inteligência dentro da família. É a melhor forma de ser. Ok? Para nós encerrarmos esta noite, eu, antes de tudo, quero agradecer com o coração por vocês terem vindo esse momento. E vou explicar sobre vocês querem saber a respeito? Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta. Quem é aqui que tem a mania do rei ruim? Levanta o braço. 2, 3, 4, 5, 6. Quem é que tem depressão? Tem algum transtorno emocional? Depressão? Alguém que causa ódio? Qualquer sintoma que possa ter, um dos segredos é esse. Você bota um elástico no braço e nunca puxe desse lado. Porque aqui tem umas veias muito superficiais e pode ferir a veia. Aqui em cima, aqui não tem problema. Puxa para ver o que acontece. Mas na pele, não é cima da roupa. Na pele, você sentir, vai ter uma dor que ela vai correr. Então, toda vez que você está doendo, você vem aqui, você vai associar essa dor
um hábito do egoísmo. Quando você vai levar a boca à mão, o cérebro vai avisar para você que você está por conta da boca. Aí você vai lembrar, você vem aqui e vai associando. Você vai ter que romper, você vai perder, vai largar o hábito do egoísmo. Eu digo isso porque eu aprendi a trabalhar recentemente, e achei que é verdade. E eu estou com um processo que impossível, é ficar apertando os dentes. E eu venho tentando controlar, usando várias técnicas para conseguir. Aí eu botei o elástico no braço e comecei a fazer. Cada vez que eu estava apertando os dentes, eu estava. Eliminei 90% do isso. Isso é uma questão de uma semana. Então, funciona. Colocar isso para mim, eu achei interessante, eu fui para a prática e funcionou. Então, eu garanto que comigo funciona. Agora, cada um poderá aplicar isso na coisa de capoeira, que tem aí. Tem costuma buscar, né? Aquela ali, eu estou buscando, eu puxo. Essa dor vai se associar com essa, e ela não funciona. Porque você vai lembrar. O que significa isso? O eu vai ser o autor da história, não é bom? Então, essa história. Ok, então, por exemplo, eu queria deixar para vocês, na noite de hoje, por exemplo, vamos começar a fazer. Da direção, né, da direção pedagógica da escola, que é administrativa daqui do seu Luiz. Agradecer a presença de vocês. Cutuquem os outros pais, por favor. Nós queremos fazer o encontro do dia 16 de agosto em outro ambiente, que não caiba pais dentro do nosso auditório e que a gente tenha que locar um outro ambiente para poder os pais poderem participar. Teve uma mãe que me perguntou, né? Nossa, nunca vi o auditório tão cheio. De que turma? São do G1B até o terceirão. Se tivesse um representante, G2, desculpa. Se tivesse um representante de cada aluno da nossa escola, nós teríamos aqui no mínimo 700 pais. Não caberia aqui, nós teríamos que ir para outro lugar. Então, cutuquem os outros, os colegas, os grupos de WhatsApp, né? Até as dúvidas que vocês tiverem, nós temos grupos de cada turma, vocês podem colocar lá que nós vamos responder, vamos passar para o seu Luiz, para a Joelma, para as professoras, né? Para poderem responder as dúvidas de vocês. Eu quero só agradecer, vou esperá-los no dia 16 de agosto, e eu não vou me estender mais, porque o ensino médio deve estar bem ansioso, porque eles ainda têm uma entrega de boletim. Eu só queria saber, quem os pais do nono ano, que é alguém levanta o braço? É alguns. Do quinto ano? Alguns também. E do segundo ano do ensino médio? Tinha uma pessoa que falou. Então, você está aqui, Carlos colocou, se todos os pais viessem, nós tínhamos que fazer 10 auditórios desses, todos os meses. Para nós, poderia ser difícil, mas seria muito prazeroso. Essa é a grande verdade. Ok? E eu quero fechar isso aqui o seguinte. Vocês aprenderam lá como é que nós aumentamos o ocitocina? Como é que precisa ser feito? Abraçar. Quanto mais tempo abraçado, mais ocitocina nós aumentamos. E mais alegre de ti. E a gente precisa sorrir bastante. Para a gente aprender a sorrir, a gente vai. Depois que a gente chega nessa curva descida aqui, que está descendo, vocês podem observar que a nossa boca vai caindo. A gente para de sorrir. O jovem fala sorrindo. Já perceberam? O jovem está sempre sorrindo, porque ele não tem esse monte de preocupações em cima dele. E a medida que ele vai passando, a vontade de sair. Então nós aprendemos a ocitocina. E tem um outro, que é a testosterona, para você aumentar seu médico. Vocês querem aprender? É a palma. Para nós ir embora, só para aprender de lá o médico. Então fiquem todos de pé. Deixa todo o material em cima da cadeira. Para nós ir embora e aprender a levantar esse hormônio que não precisa nem para marcar o médico. Tem pessoas que praticam isso aqui, a mão no elevador, aí o pessoal diz, tem fulano do lado do batimento, isso está louco. E no elevador ele vem gritando lá, a posição é a posição de quem está no pódio. Essa aqui. Então, nós costumamos chamar aqui os alunos que trabalhamos, inclusive eu quero falar ao longo do quinto, segundo ano, dos pais assim, convidar para fazer parte do projeto. E nós chamamos dentro do curso que trabalha, que se chama de raio. Raio em japonês quer dizer sim. Raio não raio, não quer dizer que é sim. Cara, é sim. E nós trabalhamos para que vamos encher o nosso fabricar testosterona. Ok? Vamos lá. Pessoal aqui, essa posição. Começar, vamos lá.